Iniciando o nosso Diário Cast de hoje no oferecimento da FIEP, Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco. A FIEP e os sindicatos patronais trabalham para fortalecer a indústria e contribuir para o crescimento de Pernambuco. Com capacitação, suporte jurídico e incentivo à inovação e exportação, ajudamos a criar indústrias fortes, que transformam desafios em oportunidades e trazem desenvolvimento para todos. Nosso entrevistado de hoje, aqui no estúdio do Diário de Pernambuco, é Vitor Marques, 30 anos de idade, vice-prefeito do Recife, engenheiro formado pela Universidade de Pernambuco, pela Poli, prefeito em exercício no momento dessa entrevista. Seja bem-vindo, vice-prefeito, prefeito, secretário de infraestrutura. Muitas atividades, Vitor, na vida. Obrigado, Raul. E começar agradecendo o convite, uma oportunidade importante de poder falar com você e falar também com os espectadores de um programa tão conceituado na nossa cidade. Então, é uma alegria grande estar aqui hoje e a gente vai poder ter a oportunidade de falar sobre o Recife, falar sobre infraestrutura, falar sobre a preparação do Recife para o inverno. E agradeço. Vamos embora. Esse momento que a gente fica pensando, as chuvas chegando, a Operação Inverno recém-lançada, uma atividade que envolve muito dinheiro, muito trabalho. Mas antes de eu começar a falar do trabalho, eu queria que a gente conversasse um pouquinho mais apresentando quem é o vice-prefeito do Recife. Teve um momento de campanha, mas isso já passou. Mas o senhor agora, fora desse momento de estar em campanha, falando como quem está sentado na cadeira hoje de prefeito do Recife, quem é o Vitor Marques, amigo de João Campos, que foi trabalhar com ele em Brasília, assumiu também a sua chefia de gabinete no Recife e é o seu companheiro em chapa e que assume hoje a prefeitura do Recife. Raul, é uma alegria poder falar um pouco também sobre esse assunto. Ali na campanha a gente sabe que é um volume muito rápido de informação e ações. Enfim, eu sou o Vitor Marques, engenheiro civil. Tive a oportunidade, e é um sonho desde criança, de trabalhar com engenharia, de trabalhar com as pessoas. Eu tenho uma origem familiar que é baseada aqui, eu nasci em Recife, mas tenho uma descendência lá do sertão de Pernambuco. Então, por circunstâncias da vida, tive que voltar para o sertão, morei um período lá e voltei para estudar, sabendo que educação é tudo e que lá tinha menos oportunidade. Então, vim para o Recife e foi uma alegria grande estar aqui. Nesse meio tempo, conheci João ainda no ambiente educacional e de lá para cá a gente construiu uma amizade, mas sobretudo no período de trabalho, né? Quando o João trabalhava ainda como chefe de gabinete, eu fui trabalhar ali com ele, virei seu chefe de gabinete enquanto deputado federal e aí cada vez mais eu fui me aproximando tanto da realidade política quanto dessa rotina de trabalho com o João, que sempre foi muito intensa. E aí, nesses últimos 4 anos, enquanto chefe de gabinete do prefeito, tive a oportunidade de conhecer bem a gestão e aí fui colocado ali naquela posição que, para mim, é uma honra muito grande ser vice-prefeito do Recife, maior honra da minha vida e sei que tenho muito a contribuir com a nossa cidade. Então, estou animado, sei que é um desafio muito grande, a cidade demanda muita energia, o passivo é muito grande, mas a gente sabe também que tem muita capacidade de trabalhar se a gente botar nossa energia e nosso foco à disposição. Então, é uma alegria estar nesse momento aqui. Hoje, por coincidência, como prefeito em exercício da cidade, o prefeito teve que ir a um evento fora, né, um evento formal fora, e nesse momento estou como vice-prefeito em exercício, prefeito em exercício. Das coisas todas que falei lhe apresentando, prefeito, esqueci de dizer que você é recém-casado também, né? Recém-casado, casei ano passado com Duda, minha esposa, que é uma médica pediatra, está em formação. Que bacana. Agora, nessa gestão que o senhor está tomando conta, com o olhar de secretário de infraestrutura, mas visitou a cidade em vários lugares também, sempre andando. O lançamento da Operação Inverno traz uma puxada diferente nesse período, vice? Sim, esse é um momento que a gente sabe que é muito importante para a cidade. É um período aí que consiste em alguns meses que a gente chama de quadra chuvosa. É um período que aí, do meio de abril até o meio de agosto, as chuvas e os eventos climáticos são intensificados. Então a gente sabe que a Ação Inverno, em que nesse ano vamos fazer um investimento de mais de 322 milhões de reais, é um valor importante de investimento na cidade. A gente sabe que a Ação Inverno é um programa que ele dura o ano inteiro, mas que nesse momento específico a gente mobiliza mais a prefeitura, a Defesa Civil está em alerta, o COP está em alerta, a assistência social está em alerta e as nossas ações de rotina são intensificadas. Então é o ano inteiro, mas nesse momento específico o nosso foco está em quem vai ser demandado de alguma maneira em relação à chuva. O senhor tem sido preparado naturalmente no transcorrer desses últimos anos com essa aproximação do prefeito João Campos para estar onde nesse instante é colocado para uma função que em breve, pelo que se anuncia, a gente sabe, o João Campos deve ser o candidato ao governo do estado e o senhor assume a prefeitura do Recife. Como é que se trabalha isso na cabeça de um homem jovem de 30 anos de idade e que chamado à responsabilidade de dirigir uma das principais capitais do país? Para a gente, Raul, eu acho que o mais importante de tudo é focar no nosso trabalho, na nossa gestão.
e aí naturalmente todo o resto passa a ser mais fácil. Então nosso foco, nossa energia hoje é trabalhar por quem mais precisa no Recife. Então a gente não esquece das nossas crianças, de quem está em área de morro, de quem está em área alagada. Então esse foco ele é completo hoje na gestão. A gente sabe das circunstâncias políticas de 2026. É logo ali, mas a gente sabe que o que as pessoas esperam da gente nesse momento é que elas estejam sendo atendidas, que elas estejam sendo cuidadas. Então nosso foco nesse momento é hoje. Eu me sinto muito tranquilo, porque estou numa posição que me sinto bem, estou animado e sei que a gente tem uma capacidade de entrega muito grande. Então é um momento importante, mas estou muito tranquilo em relação a isso. O senhor está visitando a gente hoje aqui no nosso Diário de Pernambuco, é o nosso colega jornalista Guilherme Anjos, que é o jornalista de política do nosso DP, está acompanhando também. Guilherme, uma pergunta para o vice-prefeito, o prefeito em exercício, Guilherme. Prefeito, boa tarde. Boa tarde. Esse é o seu primeiro cargo executivo. Qual a marca que o senhor quer deixar? É de gestor? É de político? E a gente tem visto o senhor como gestor, como secretário de infraestrutura, mas tem visto pouco o Vitor Marques político. Como é que anda essa relação também? Muito boa pergunta. Eu costumo dizer que política está 24 horas com a gente. Então, todas as nossas iniciativas são políticas. Nos últimos 4 anos eu fui chefe de gabinete, que talvez seja uma das posições mais políticas e politizadas de uma gestão. E o mais importante de tudo isso é a gente ter a oportunidade de equilibrar a nossa iniciativa, porque no final das contas, a gente separando bem o que é política do que é processo eleitoral, que aí só você tem durante os períodos de eleição, a gente sabe que basta a gente estar ali incorporado e estar de fato doado a nossa gestão, que naturalmente a política vem. Então, se a gente for falar em política por relações políticas, todos os dias eu recebo vereadores, todos os dias eu recebo lideranças políticas. Então, é um exercício constante de recebimento da demanda política. E o que eu quero deixar de marca, que eu tenho certeza que é o sonho de qualquer gestor, é de alguém que trabalha muito, que não cansa, que não para, que não se conforma com problemas antigos e que não se conforma com soluções fáceis. Então, a gente sempre trabalha muito para garantir que nossa marca seja trabalho, que é isso que as pessoas esperam da gente. Recifense vai lhe ver na rua muito, então? Muito, muito na rua. Agora, inclusive, nesses dias que o senhor tem circulado bastante e o lançamento da Operação Inverno e as ações são muitas obras. Vocês têm entregue uma média de 3 obras por dia na gestão do Recife. Visitar os bairros, chegar nas comunidades, o que é que o senhor tem percebido nesse corpo a corpo? Isso é importante, Raul, a gente também comentar que nos últimos 4 anos, apenas em ações voltadas para o inverno, para a área de morro, a gente entregou mais de 5.000 obras, 5.300 obras. Isso dá quase 3 obras por dia em área de morro. E a gente sabe que esse número é muito importante, mas a gente também não pode ficar conformado com o que fez. Então, a gente renova com muita força diversas iniciativas. Então, só para comentar, são mais de 1.200 obras por ano que o Parceria vai fazer, que são aquelas obras menores ali que estão localizadas para proteger 2, 3, 4 famílias. A gente renova o nosso compromisso em fazer revitalização de escadarias. Então, para quem usa escadaria sabe como esse equipamento é importante no morro. Então, a gente renova o compromisso de fazer mais pelo menos 200 novas escadarias. As grandes obras, que são aquelas obras de encostas grandes, que protegem grandes núcleos de casa, a gente renova o nosso compromisso também. Já temos mais de 20 em andamento, mais 14 para começar esse ano. Então, são várias ações que a gente sabe que são importantes, sobretudo nesse momento que a gente renova o compromisso. O Recifense ainda vai ver muito trabalho aí saindo pela frente. E esse sentimento de poder andar nas ruas, de ouvir as demandas, isso é fundamental, Raul. Eu gosto de comentar que quem está na rua, quem vive aquele momento ali, sabe exatamente o que é que precisa. Então, a gente tem que estar na rua. Isso é uma tarefa que o prefeito, desde o início da sua gestão, ele fez, que ele coloca todos os secretários, todo mundo para estar na rua, porque só quem sabe é quem vive, e quanto mais a gente escuta, mais a gente acerta. O que é que o senhor ouve mais de cobrança? O que é que o senhor acha que é preciso acentuar ainda mais a ação da Prefeitura para se fazer mais presente e sanar as coisas que são mais, os gargalos que podem existir? Normalmente, Raul, em região de morro, é natural que as pessoas esperem que aquela sua encosta, aquela acessibilidade, aquela escadaria que não chega na sua casa seja resolvida. Então, da área de morro, a proteção de encosta ela é fundamental. Na área baixa da cidade é natural que as pessoas tenham uma preocupação com a drenagem. Então é normal sempre que as pessoas digam, minha rua ainda está alagando, a gente precisa resolver esse problema. Então, o mais importante de tudo, Raul, é a gente poder ouvir, organizar essa demanda, ver se a prefeitura tem capacidade. Às vezes são pequenas iniciativas, mas que já geram uma melhoria direta para a vida daquelas pessoas, ou para isso incorporar também grandes ações que porventura a prefeitura ainda venha a fazer. No Parceria, a comunidade chega bastante junto e ela é coautora das obras? Com certeza, é fundamental que esse processo de escuta seja muito bem feito. Então, a gente tem grandes programas em que a escuta é uma premissa, como é o caso do Promorar, em que todo o processo de melhorias na comunidade, de construção de áreas de lazer,
de demandas, elas são construídas juntas da população. E a gente sabe que isso é fundamental, porque o sentimento de pertencimento, ele faz parte de uma iniciativa para que as pessoas também passem a cuidar do ambiente urbano. Então, a gente reforça que todas as nossas ações, a gente procura escutar, escutar e escutar. O senhor falou que tem se relacionado constante também com vereadores, recebe todo dia, conversa. Essa atual bancada está tranquila? Tem um pessoal que tem dado trabalho? Como é que o senhor está percebendo o movimento da sua Câmara de Vereadores? Veja, a gente tem uma Câmara de Vereadores muito forte, são 37 vereadores que atuam sobretudo com o território. Então a gente tem uma relação muito próxima, porque uma das formas da gente entender os problemas locais para além de toda a nossa escuta, da nossa rotina na cidade, é também ouvir a demanda dos vereadores, que normalmente são demandas muito boas. Em relação à oposição, é natural que a oposição use as ferramentas que tem para atuar também cobrando, trazendo ali demandas que porventura também podem ser absorvidas pela gestão, para que a gente sempre melhore. O objetivo é melhorar e dar qualidade de vida para as pessoas. Então a gente trabalha para as pessoas do Recife e a gente quer que o problema dela seja ouvido, seja tratado e que o resultado seja de melhoria. Prefeito, essa linguagem ou essa linha de comunicação que existe hoje com as redes sociais, o senhor também pretende manter as linhas estratégicas que hoje existem da comunicação com... Hoje a gente fala de Instagram, pode ser que daqui a 2, 3 anos surja outra coisa, mas o que existe de atenção com as redes sociais é algo que deve ser mantido? Com certeza. A gente sabe que hoje a rede social, para além da comunicação fora do ambiente de trabalho, ela também é um local de informação, né? Então, quanto mais rápida a informação chegar às pessoas, melhor. Então, a gente sempre também procura aproveitar para divulgar o que está sendo feito, para ouvir também demandas da população junto aos aplicativos de rede social, e essa é uma pegada nossa, né? O Recife hoje apresenta para o Brasil inteiro, se apresenta como uma referência em revolução e transformação digital. Então, a gente tem o aplicativo Conecta Recife, que é uma via de mão dupla, né? A gente tanto oferece serviço quanto a gente capta informação, então a gente faz programa de escuta via Conecta, a gente faz a comunicação ativa via Conecta. Então, são iniciativas que a gente procura sempre reforçar. E o mais importante de tudo, que a informação chegue com precisão, com qualidade, diretamente para a população. A atenção que a gente tem aqui hoje da redação com o senhor, nosso querido Ricardo Novelino, chefe de redação, está conosco aqui, diretor de redação. Ricardo Dantas está aqui com a gente também, a gente conferindo as informações. O nosso impresso continua sendo nossa ferramenta de trabalho bacana, Diário completando 200 anos. Eu queria que o senhor desse a sua impressão também sobre um veículo de comunicação como o Diário de Pernambuco. O Diário é fundamental. E voltando um pouco em relação ao que eu estava falando, a informação precisa, ela é fundamental para que as pessoas possam entender o que está acontecendo no dia a dia da sua cidade, do seu estado. E para mim é uma alegria enorme estar aqui num momento como esse, um jornal, um grupo tão coerente, tão condizente e que já atuou tanto para ajudar a vida de muita gente. Então a gente sabe que, como faz parte da rotina do Recifense, o Recifense confia nessa informação e para a gente é uma alegria poder estar aqui em um ambiente como esse. Guilherme. Todas as pesquisas que nós temos aí de eleição para o governo do estado, quando se colocado o prefeito do Recife, João Campos, e a governadora Raquel Lira, está sempre dando João, né? João vitorioso e com ampla vantagem, assim como aconteceu nas pesquisas que antecederam a eleição do Recife. Como é que o senhor avalia essas pesquisas e esse comportamento do eleitor? Na minha opinião, é natural que as pessoas manifestem sempre o seu desejo, as suas intenções. O que eu entendo é que boa parte do Estado enxerga em João um grande gestor, né, que conseguiu transformar muitas demandas que o Recife tinha como históricas e conseguiu desenvolver um bom trabalho aqui em Recife e continua desenvolvendo. Então, eu imagino que as pessoas têm essa expectativa e entendem que João é um bom gestor e o admiram por isso. E o senhor seguindo os passos. Veja, para mim é uma alegria muito grande só estar, enquanto vice-prefeito, como secretário de infraestrutura, uma grande realização. A gente sabe que o passivo é muito grande, a gente sabe que o desafio é muito grande na nossa cidade, mas com muito esforço, muita energia, com muita decisão, inclusive política, de fazer um trabalho bem feito, um trabalho sério, a gente sabe que tem uma capacidade de entregar muito grande. E isso nos dá muita alegria. Só para você ter uma ideia, Raul, é uma decisão que foi tomada lá em 2021 pelo prefeito João Campos de investir muito em projeto, porque com o projeto a gente tem condição de captar recursos, de ir atrás do dinheiro, para que as obras virem realidade. Então, para você ter uma ideia, a gente tem uma grande esteira de projeto de encosta, uma grande esteira de projeto de pavimentação de vias na nossa cidade, e a gente sabe que com isso fica tudo muito mais fácil. A gente pode ir atrás de emenda de deputado, a gente pode ir atrás de recursos do PAC, a gente pode ir atrás de captação de crédito nacional ou internacional,
para que no final das contas isso vire uma realidade, vire uma melhoria na vida das pessoas, que a gente dê dignidade a quem mora na cidade do Recife, que esse é o nosso objetivo. Prefeito, e esses 322 milhões e 900 já estão garantidos? Sim, a gente tem alguns contratos que são permanentes na cidade. Por exemplo, contrato de limpeza de canais. A gente tem 99 canais e rios que são limpos durante esse período. A gente prioriza, evidentemente, nesses primeiros 3 meses, aqueles que dão mais utilidade para a drenagem da cidade, mas é um contrato que ele dura o ano inteiro. Então, a gente tem um investimento garantido já e nas nossas ações, sobretudo em encosta, a gente também tem operação de crédito, recursos do PAC que estão garantidos para que tudo isso transforme em realidade. Então, são recursos que são destinados ao longo do ano inteiro e que a gente tem, sim, garantia de que eles vão sair do papel e virar realidade. Naturalmente, nesse momento, nós falamos do lançamento da Operação Inverno, mas o senhor nos garantia aqui numa conversa antes, dizendo assim, mas a educação lhe faz brilhar os olhos também. A educação, acho que na vida de qualquer um é prioridade. Existe na educação uma capacidade real de você transformar a vida de uma pessoa através do ensino, através da qualidade e a entrega desse serviço. É um compromisso nosso, compromisso de gestão, de incentivar muito a educação. E quando você fala em educação, você fala em várias frentes. Então, a gente teve a promessa de duplicar o número de vagas de creche, a gente conseguiu esse número, a gente tem a promessa de triplicar esse número de vagas de creche relativo aos dados de 2021 e a gente vem trabalhando para isso. Dá muito trabalho? Claro que dá, mas a gente sabe que é prioridade. Não, para isso a gente precisa construir creche, a gente precisa organizar merenda, kit escolar e tudo. Não é só o prédio, né? Você precisa ter todo o trabalho pedagógico para que aquilo ali vire uma realidade na vida das crianças. A gente também faz a maior expansão de ensino integral da história do Recife. Então, a gente sabe que quanto mais o aluno está ali dentro da escola, melhor mais dedicado ele vai ser ao ensino e menos tempo ele também vai estar na rua. Então, para a gente é fundamental aumentar esse número de escolas em tempo integral, de fazer a alfabetização na idade certa. E um que a gente também comentava, Rodney, é um grande programa que é educação, que o município abraçou, é o programa do Embarque Digital, que mistura um pouco do que é educação com um pouco de empregabilidade, que no final das contas é pegar aquele aluno que sai do ensino médio, que estudou no Recife, estudou em escola pública, que sai do ensino médio e que agora ele pode fazer um curso de tecnologia, tudo isso combinado com as empresas e com os centros educacionais para garantir que aquele aluno vai ser preparado especificamente para uma vaga que futuramente vai ser dele. Então, a gente tem um programa hoje com mais de 200 vagas por semestre e que transforma, na realidade, na vida real, transforma a vida de uma família com base no emprego, na empregabilidade, no estudo e na renda. Então, um aluno que saia da escola pública, que possivelmente ele ia ter uma jornada mais longa, em 2 anos ele é formado em tecnologia, trabalha nas empresas aqui do Porto Digital e sai com uma renda média maior do que a sua família. Então, em 2 anos, existe a possibilidade de você dobrar a renda de uma família com um trabalho educacional. E para a gente isso é muito gratificante e a gente renova, inclusive, esse compromisso de continuar o embarque digital e procurar iniciativas que fortaleçam a educação e a empregabilidade na cidade. Vitor, cuidado na Zona Norte, uma área que tem mais dificuldades de estrutura, saneamento, uma Zona Sul que também tem uma praia belíssima, mas que também precisa de um cuidado especial, o que está sempre sendo feito. Como é cuidar, botar, amanhecer o dia e olhar o Recife assim, a planta e fazer, olha, a gente tem isso aqui, mexer nesse tabuleiro? Raulney, é um trabalho permanente de gestão de prioridade. A gente sabe que as demandas são complexas, que vários temas, então a prefeitura ela é aquele ente que está mais próximo da população. Então, desde um problema de uma capina em uma rua até uma grande ponte que vai ser executada na cidade, é problema da prefeitura. Então, a gente precisa ter uma equipe bem preparada, um time bem formado, que vai saber trabalhar para que aquela promessa, aquele projeto vire realidade e transforme o local. Então, na prática, para a gente, o mais importante é ter a capacidade de priorizar e também de não esquecer que toda demanda da cidade é importante. Então, seja uma demanda da Avenida Boa Viagem até uma demanda do Ibura, ela é uma demanda importante que a gente trabalha para transformar uma realidade. E cuidar disso politicamente? Cuidar disso politicamente é gratificante, né? Porque você, na prática, uma decisão que você toma do ponto de vista político, uma decisão política que é o cargo que a gente ocupa, tudo isso até virar uma realidade, é um processo longo, lento, mas ele é gratificante, porque na prática você está dando qualidade de vida, você está melhorando a vida do recifense. Esse projeto extraordinário que a gente vê que está sendo movido aqui, essa parte central do Recife, ali entre o bairro de São José, Cabanga, as obras que estão acontecendo ali, o senhor está com um olhar sobre isso também? O centro do Recife ele é uma prioridade para a gente. Ainda na semana passada, a gente lança o plano de longo prazo do centro do Recife. E isso passa por muita coisa. Nesse meio tempo, a gente também está trabalhando no LP LUOS, que estimula, LP LUOS é a lei de uso e ocupação do solo e parcelamento do solo, e que a gente estimula o retrofit e a moradia no centro, porque a gente sabe que é fundamental
para a vida do centro, que a gente invista em moradia. E, dentre outras iniciativas, a gente sabe do Parque Estelita, que é um grande programa que vai acontecer aí nos próximos meses na nossa cidade. E hoje você já tem algumas obras, sobretudo do viário, que é quem vai liberar todo o trecho que vai ser parque ali na frente da água. Então, hoje o que você tem naquela região é a preparação do sistema viário para que futuramente seja construído esse parque. Quer dizer, aquela parte que é hoje por onde os carros passam, que é a pista ali, o Cais da Estelita, aquilo ali vira um parque? Sim, aquilo é um parque linear na borda da água. Dentro de um programa de mitigação daquele projeto, que é o Estelita, está a construção desse parque, a revitalização da igreja, a retirada do viaduto, enfim, realmente vai sair o viaduto. Ele deve sair, está no processo de mitigação, é evidente que todo um estudo de tráfego terá que ser feito para entender como será a adaptação. É um grande processo. O tráfego vai ser por trás, pela Avenida Sul? Isso, tanto pela Avenida Sul quanto por uma via que está sendo construída entre o parque e o rio, ainda na frente dos prédios. Mas é um projeto que, como você vai ter uma grande intervenção naquele trecho, é importante que a gente saiba adaptar a nossa cidade para aquilo. Então, todo estudo de tráfego está sendo feito, a gente vai fazer aquelas intervenções sempre tentando otimizar aquele espaço, sabendo que aquele projeto também é condutor, além de outras iniciativas, ele é condutor de uma melhoria ali na região. Que coisa boa. Que bom poder conversar hoje com o vice-prefeito do Recife, Vitor Marques. A gente está chegando ao finalzinho do nosso encontro aqui no Diário Cast de hoje. Mas foi um prazer recebê-lo. Guilherme, tranquilo? A gente pode encerrar, liberar o homem hoje aqui, já que ele está daqui cheio de compromissos ainda para essa jornada dele. Aí, hoje nós gravamos essa entrevista, o senhor já passa de volta, a interinidade termina, o prefeito assume, João Campos voltando. Isso, o prefeito está voltando da missão hoje, Brasil Conference, que ele participou agora há pouco. Quando ele chegar, a gente faz toda a formalidade para ele retomar aqui os trabalhos. Então foi sua primeira entrevista como prefeito em Poçado, quer dizer, em exercício. Primeira entrevista depois de eleito foi essa? Primeira entrevista em estúdio desde a eleição e também aproveitando por estar em exercício nesse momento como prefeito. Para mim é uma alegria, Raul, agradecer a oportunidade, agradecer ao Diário de Pernambuco, dizer que é uma honra para mim, eu que sempre fui leitor de jornal, leitor de diário, desde muito jovem, li os jornais do domingo do Diário de Pernambuco, dizer que é uma oportunidade para a gente debater e falar sobre o Recife é sempre uma alegria. E, sobretudo, a área de infraestrutura, em que eu sou engenheiro civil, eu sou formado nisso, eu gosto de trabalhar com isso. Nós estamos animados, tem muita coisa boa que ainda vai acontecer na nossa cidade. E tudo isso só se faz com muito trabalho, com muita dedicação, com muita entrega e com muita energia, que isso a gente tem de sobra e a gente quer doar e se dar muito pelo Recife. Vice-prefeito, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Diário Cast. Esta edição fica por aqui. Você encontra o nosso endereço aqui pelas redes sociais do Diário de Pernambuco, pelo Instagram tem os recortes dessa entrevista, no YouTube pelo TV canal Diário de Pernambuco e tem nova entrevista para quarta-feira às 7 horas da noite. Um abraço e até lá.